Boa noite a todos. Nós vamos prosseguir com os nossos estudos em Apocalipse. Aliás, esta é uma oportunidade da vida para muitas pessoas. Então, este que é o livro mais incompreendido e também o mais temido de toda a Bíblia. Então, para muitas pessoas é uma oportunidade da vida estudar e conhecer melhor o livro de Apocalipse. Então, se você tem uma Bíblia em casa, abra para Apocalipse capítulo 3. Nós estaremos lendo os versículos do 7 ao 13. Apocalipse capítulo 3, versículos do 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, essa passagem nos faz pensar a respeito das recompensas da fidelidade. Então, um atleta, ele cumpre a sua missão e ele, no final da sua missão, no final da competição, ele então recebe o prêmio por aquilo que ele fez. Isso nos faz pensar quais os prêmios da vida cristã, quais as recompensas da vida cristã, ou quais as recompensas da fidelidade. Vale a pena ser fiel a Cristo? Vale a pena levar uma vida de fidelidade a Deus? Então pense nisso. Quais as recompensas da fidelidade a Deus? Então, o texto não vem tratar aqui de obras para a salvação, mas vem tratar das recompensas do Senhor Jesus para a sua igreja, o grupo dos salvos, aqueles que realmente serão salvos e estarão no céu. Então, trata das recompensas para este grupo. Então, a cidade de Filadélfia era uma das menores cidades entre as 7 cidades aí da Ásia Menor, e era uma cidade marcada por sofrimento. Havia muitos terremotos, frequentes terremotos na cidade. Era uma cidade que foi totalmente destruída algumas vezes. Ela foi fundada por Átalo, e o rei Átalo, em homenagem a seu irmão, ele coloca o nome dessa cidade de Filadélfia, amor de irmão, é o que significa Filadélfia, amor de irmão. E o texto nos apresenta aqui, nesta mensagem do Senhor Jesus, a igreja de Filadélfia, primeiramente vem fazer uma descrição de Jesus. Então é algo que tem sido comum, nós temos percebido que tem sido comum essa descrição da pessoa de Cristo, que ele faz de si mesmo para cada carta, em cada carta que ele direciona a essas igrejas. E aqui a Filadélfia, ele diz que ele é o santo e verdadeiro. Então aqui duas características, dois atributos do Senhor Jesus, apontando aqui para a sua divindade. Jesus, ele é santo, e ele é verdadeiro, ele é a verdade. São dois atributos divinos, dois atributos de Deus. Ser santo, separado do pecado, e ser verdadeiro em todo o seu ser, em toda a sua natureza. Então Deus é a verdade,
Deus faz a verdade, Deus fala a verdade. E ele também mostra aqui que ele, Jesus Cristo, é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Então ele diz, o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então aqui faz uma referência a Isaías capítulo 22, versículo 22, em que Eliaquim tinha as chaves do rei Davi, de maneira que ninguém poderia entrar nos aposentos do rei, entrar e nem sair, se não fosse através de Eliaquim, que tinha as chaves do rei Davi. Então, a chave é um símbolo de autoridade. Então, mostrando aqui que Jesus é aquele que tem toda a autoridade para abrir e fechar portas. Chave também está relacionada ao abrir e fechar de portas. Então o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu sou aquele que tem autoridade no céu, autoridade para a entrada ou não entrada no céu, no reino de Deus. Então ele está mostrando isso, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Então aqui são expressões para mostrar que o Senhor Jesus é aquele que tem autoridade celestial, é aquele que tem autoridade para a entrada ou não de alguém no céu. Ninguém entra se ele não abrir a porta. E uma vez a porta fechada, também ninguém entra. Então, o Senhor Jesus tem essa autoridade sobre a salvação, Ele é o autor da salvação, a morada celestial é através de Jesus Cristo. Ele é o dono e autor e tem toda a autoridade sobre a salvação. Agora, nós podemos lembrar também de Mateus capítulo 16, também nos fala sobre chaves. Mateus capítulo 16. Também nos vem trazer algo relacionado a chaves. Mateus 16, versículo 19 diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui o Senhor Jesus falando a Pedro, e ele então mostra que ele tem toda a autoridade, mas que ele iria dar essas chaves do reino dos céus a Pedro, ou melhor, a igreja do Senhor Jesus. Então Pedro era o representante da igreja. Pedro veio a se tornar o líder da primeira igreja local, lá em Jerusalém. Então, o Senhor Jesus, pegando Pedro aí como representante dos discípulos, ele está dizendo: olha, eu vou dar à igreja as chaves do reino dos céus. Então, o Senhor Jesus é aquele que tem toda a autoridade sobre a entrada celestial, mas ele deu aqui uma missão para a igreja. Ele entregou as chaves do reino dos céus à igreja. Ele entregou à igreja esta missão relacionada aí à salvação, à entrada celestial. Ele entregou, ele deu esta autoridade para a igreja, ele deu esta missão para a sua igreja. João 14,6 também diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus diz que Ele é o caminho para o céu. Ninguém estará diante do Pai no céu se não for através dele, Jesus Cristo. Mas esta autoridade sobre a entrada celestial, esta responsabilidade, ele dá então à igreja, ele dá esta incumbência para a igreja, é uma missão que o Senhor Jesus dá para a sua igreja. E então, ele se referindo à igreja local de Filadélfia, ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta,
a qual ninguém pode fechar. Que porta seria esta colocada diante da igreja de Filadélfia? Então, o Senhor Jesus conhece muito bem a história da cidade e as características dessa cidade. Então, Filadélfia era uma cidade centralizada e ficava entre algumas outras cidades importantes, ficava numa região em que era acesso para outras regiões. Então era uma cidade centralizada, uma cidade que havia-se oportunidade com mais facilidade para chegar a outras regiões. Então, nesse sentido, Filadélfia era uma porta aberta. A igreja de Filadélfia tinha de fato uma porta aberta para a evangelização. Então o Senhor Jesus dá à sua igreja a incumbência, a missão de abrir as portas do céu, vamos dizer assim, né? E Filadélfia tinha esta porta aberta para a evangelização. Então era uma igreja que, como ele diz aqui, apesar de ser pequena, eis que tens pouca força. Então uma expressão para se referir que era uma igreja pequena, provavelmente sem muitos recursos financeiros, uma igreja de poucas pessoas, mas que tinha uma grande oportunidade diante de si. Havia diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta para a evangelização. E com esta missão e com esta autoridade que o Senhor Jesus dá à sua igreja, de as portas da morada celestial está aí na missão, na incumbência da sua igreja, Filadélfia tinha de fato uma grande oportunidade de pregar o reino dos céus, de anunciar a salvação em Jesus. E ele diz então: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então havia esta missão para a igreja de Filadélfia, e a partir daqui ele passa a mostrar as recompensas para a sua igreja, as recompensas para a igreja do Senhor Jesus, para a comunidade dos salvos. Antes de apontar as recompensas, ele ainda apresenta a base dessas recompensas. Então, as recompensas desta igreja viriam com base naquilo que a igreja de Filadélfia tinha procedido, como ela tinha procedido diante de Deus. Então ele diz: apesar de pouca força, tem uma porta aberta para a evangelização, e por ter guardado a minha palavra e não negado o meu nome, virão algumas recompensas. E então a base das recompensas estava aqui, estava na fidelidade da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia foi fiel em guardar a palavra do Senhor e não negar o seu nome. Então isso é fundamental para nós também, amados. Isso serve de lição, de grande lição para nós. O Senhor Jesus deu à sua igreja a missão de anunciar a salvação. Temos que cumprir com esta missão. Embora que a nossa igreja, como é aqui na congregação de Quixelô, poucos irmãos, sem muitos recursos financeiros, mas nós temos uma porta aberta diante de nós. Nós temos capacidade, sim, nós podemos, com o pouco que nós temos, nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos levar a mensagem de salvação. Nós devemos nos apegar a isso e sermos fiéis a isso e guardar a palavra do Senhor. Então, a igreja de Filadélfia foi fiel em guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. E diante disso vem as recompensas. Vem as recompensas não com base em boas obras,
Não se trata aqui de salvação, de boas obras para a salvação, não se trata disso, mas se trata de recompensas pela fidelidade. A igreja seria recompensada pela sua fidelidade, por guardar a palavra do Senhor no íntimo do coração, viver de acordo, de conformidade com a palavra do Senhor, não negar a fé, não abandonar a fé, não negar o nome do Senhor Jesus, não negar o nome de crente, mas se manter firme na fé em Cristo, dando um bom testemunho na sociedade, não negar o nome de Cristo. E por sua fidelidade, Deus promete, o Senhor Jesus promete para a igreja algumas recompensas. É isso que o Senhor Jesus faz. Não se trata de méritos para a salvação, mas no trabalho do Senhor, nenhum serviço será sem recompensas. O Senhor faz questão de recompensar os seus servos. Nós podemos observar Colossenses capítulo 3, que nos mostra isso. Colossenses 3, os versículos 23 e 24, Colossenses 3, 23 e 24, também nos mostram essa verdade. O Senhor faz questão de recompensar aqueles que são fiéis. Colossenses 3, 23 e 24: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então, aquele que serve a Jesus, aquele que é fiel a Jesus em guardar a sua palavra, não negar o seu nome, terá então recompensas. Quais seriam as recompensas para a igreja? Quais seriam as recompensas que aparecem nessa passagem para a igreja, para a comunidade dos salvos, aqueles que salvos e com isso foram fiéis a Cristo? Então, quais as recompensas? Então, a primeira recompensa que aparece aqui é que o Senhor faria com que houvesse um reconhecimento do seu amor para com a igreja. Então, a primeira recompensa que aparece aqui para a igreja do Senhor Jesus, a igreja ou a comunidade dos crentes, a comunidade daqueles que se guardaram fiéis, se mantiveram fiéis, que guardaram a palavra do Senhor no íntimo do coração, que se mantiveram firmes na fé, não negaram o nome de Cristo. A primeira recompensa aqui é um reconhecimento do amor de Cristo para com a sua igreja. Então ele diz: eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Então, amados, em primeiro lugar, a primeira recompensa é esta: o Senhor Jesus vai fazer com que todos aqueles que desprezaram a igreja, todos aqueles que rejeitaram a igreja, todos aqueles que não reconheceram que a igreja era amada pelo Senhor Jesus, esses vão se curvar diante da igreja e reconhecer o amor de Cristo para com a igreja. Os da sinagoga de Satanás eram um grupo de judeus que perseguiam os cristãos naquela época. Isso acontecia também aí no capítulo 2, versículo 9. Isso acontecia também em Esmirna, os da sinagoga de Satanás, um grupo de judeus que perseguiam os cristãos, mas que não eram judeus de fato, estavam desonrando o nome de judeus. E esses iriam reconhecer o amor de Cristo para com a igreja. Agora, amados, veja bem, essa é a primeira recompensa: o amor de Cristo para com a igreja ser reconhecido. Agora, notem um detalhe aí: o Senhor Jesus é aquele que ama a sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E Jesus, de fato, ama a sua igreja, deu a sua própria vida pela igreja. Agora, nós como igreja, nós temos amado o Senhor Jesus? Você como crente, você tem amado de fato o Senhor Jesus? Jesus nos ama, Ele ama a sua igreja, mas a sua igreja tem amado
a sua igreja local tem amado Jesus? Você, como crente, tem amado Jesus de fato? Qual o seu tratamento para com a noiva de Cristo? Para com a igreja? Ou como você tem demonstrado amor para com a igreja, para com Jesus? Como você tem demonstrado amor? Se você tem levado uma vida sem compromisso, uma vida acomodada, uma vida de mau testemunho, uma vida mais apegada aos prazeres do mundo, uma vida em que não demonstra um pingo, como a gente costuma falar aqui, um pingo de amor para com os irmãos, para com o próximo. Se você não tem vivido para Jesus, se você não tem guardado a palavra de Jesus e parece que você tem mais negado o nome de Cristo, então pense nisso. Como é que você tem amado Jesus? Você tem amado Jesus? Jesus ama a sua igreja, Ele te ama, Ele deu a sua própria vida pela sua igreja, mas em relação à igreja, em relação a você como crente, como tem sido o seu amor para com o Senhor Jesus e para com a igreja de modo geral? Pense nisso. Então essa é a primeira recompensa, um reconhecimento. Todos irão reconhecer o amor de Cristo para com a sua igreja. Mas uma segunda recompensa que nós notamos aqui é que, por ter guardado a palavra do Senhor, a igreja do Senhor Jesus também será guardada. Então será poupada. Veja o que diz aí no versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui é uma outra promessa, aqui é uma outra recompensa para a sua igreja. Nós entendemos que esta recompensa tem uma aplicação mais distante da igreja de Filadélfia propriamente, lembrando que até mesmo eles da igreja de Filadélfia já esperavam a segunda vinda de Cristo. Então o entendimento maior na teologia é que esse versículo está se referindo à grande tribulação, o período de grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Então a maioria da teologia, não há muita divergência quanto a isso, em relação a esse ponto aqui do versículo 10. Então não há disputas, não há divergências quanto ao entendimento de que esse versículo está se tratando de fato da grande tribulação. Então a hora da provação, e que essa provação viria sobre o mundo inteiro. E também não há divergências quanto a ser algo de proporções mundiais, uma provação a nível mundial que viria para experimentar os que habitam sobre a terra. Agora, a questão aqui é em relação à igreja ser poupada, ser guardada. E aqui surgem algumas divergências teológicas em relação a isso aqui. Então, em que momento a igreja seria guardada de passar por esta provação que viria sobre o mundo inteiro? Então, ela seria guardada da provação, ou seja, não passaria por esta provação, ou seria guardada na provação, ou seja, no momento, na ocasião da provação, a igreja então seria retirada. Então aqui há algumas divergências aí quanto a pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, mid-tribulacionistas, Então, em que momento a igreja seria poupada da tribulação? Uma vez que se trata de tribulação, da grande tribulação, em que momento a igreja seria poupada? Será que seria poupada de passar pela tribulação?
Será que a igreja seria retirada então, poupada no meio da tribulação? Então aí onde tem as divergências, né, essas questões todas. Mas nós entendemos aqui, amados, que o Senhor Jesus faz essa promessa e coloca como uma recompensa para a igreja. A igreja então ela é guardada. Veja que quem é guardado aqui é a igreja. A aprovação ou a tribulação viria ou virá sobre o mundo inteiro. Agora, a igreja é guardada, a igreja é poupada, e nós podemos entender que seja então da aprovação. A igreja é poupada, guardada da aprovação que virá sobre o mundo inteiro. Então ela é livre de passar pela tribulação, é um livramento, ela é poupada, ela é guardada de passar por esta grande tribulação. Então esta é uma promessa para a igreja do Senhor Jesus, para os salvos, para os crentes verdadeiros, aqueles que se mantiveram fiéis ao Senhor Jesus, aqueles que guardaram a sua palavra, aqueles que não negaram o seu nome. Então estes serão poupados da grande tribulação, estes serão arrebatados, experimentarão o arrebatamento da igreja, serão arrebatados e serão poupados de passar por esta hora da provação ou hora da tribulação. Mas, amados, uma terceira recompensa para a igreja do Senhor Jesus, uma terceira recompensa da fidelidade é a segurança eterna que é dada, que é apresentada aqui para a igreja de Filadélfia. Então ele diz a partir do versículo 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Então esta é uma outra promessa, esta é uma outra recompensa para a igreja, recompensa da sua fidelidade, não como atos meritóricos, não como obras para a salvação, nada disso, mas o Senhor Jesus faz questão de premiar, de recompensar aqueles que foram fiéis, aqueles que andaram nas boas obras, aqueles que guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome. Então ele diz: faloei uma coluna, e daí jamais sairá. Interessante na história da igreja da cidade de Filadélfia é que pelos constantes terremotos que havia na cidade, as pessoas viviam mais fora de casa do que dentro de casa. As casas eram rachadas e as pessoas viviam com aquele constante medo de as construções caírem por cima delas. E então elas viviam com aquele perigo, e então elas muitas vezes saíam de casa correndo e iriam para as partes descampadas, com medo aí de serem atingidas pelas construções diante dos terremotos, que eram muitos na cidade de Filadélfia. Uma cidade que por pelo menos 2 vezes foi completamente destruída e reconstruída, e com isso, em demonstração de gratidão, também a cidade mudou o seu nome algumas vezes. Uma vez foi chamada de Nova Cesareia, em homenagem a Tibério César. Outra vez foi chamada de Flávia. Então era uma igreja que já tinha mudado de nomes algumas vezes, mas o nome que permaneceu foi Filadélfia, foi o nome que de fato permaneceu, e sabia muito bem o que era uma coluna, entendia essa figura da coluna, e também essa questão de mudar de nomes. A cidade de Filadélfia, a igreja de Filadélfia sabia muito bem disso, e a promessa do Senhor Jesus, a recompensa que Ele dá para a sua igreja é uma segurança eterna. A coluna como símbolo de firmeza, de segurança, uma segurança eterna no céu, onde daí jamais sairá. Então, uma segurança eterna. Diz também que iria gravar sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Então, teria nesta coluna, sobre esta pessoa, gravado o seu nome, o nome da Nova Jerusalém. Isso nos faz lembrar também do livro da vida, em que
os nomes dos crentes estarão lá escritos no livro da vida. Também é uma figura que nos faz lembrar aí do livro da vida. Então isso tudo para mostrar, amados, a segurança eterna. Esta é uma promessa do Senhor Jesus, esta é uma recompensa do Senhor Jesus para a sua igreja. Então, a igreja do Senhor Jesus, como recompensas da sua fidelidade a Deus, de andar com Deus, de guardar a sua palavra, de não negar o seu nome, terá como recompensas o reconhecimento do amor de Cristo para com a igreja, terá como recompensa o ser guardado da grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação, e também terá essa segurança eterna no céu. Pense nisso, amado, pense nisso. Você que ainda não é crente, entregue sua vida a Jesus Cristo. Tenha você também esta segurança eterna como uma coluna firme, segura, que não vai ser abalada, que não vai ser derrubada por nada. Tenha esta segurança eterna. Isso vem com a fé em Jesus Cristo. Isso vem com a fidelidade a Jesus Cristo. Pense nisso. Você, meu irmão, pense nisso. Vale a pena ser fiel a Jesus Cristo. Há grandes recompensas para a fidelidade. Mantenha-se fiel a Cristo. Você que não é crente, creia em Jesus, mantenha-se também fiel a Jesus. Vale a pena. Salvação, segurança eterna, recompensas, galardões, coroas. E coroa aqui não é símbolo de salvação, mas é símbolo exatamente de recompensa. No trabalho do Senhor, na obra do Senhor, nenhum trabalho é vão. Ele dará a recompensa e vale a pena ser fiel e então receber do Senhor Jesus as recompensas dessa fidelidade. Que Deus abençoe a todos. Amém.